dia, boa tarde, boa noite. Você, caçador de experiências memoráveis. Você, que é o fofoqueiro corporativo de plantão. Você que está sempre ligado no Era Uma Vez Podcast. E também você, que chegou hoje para ver o que está acontecendo por aqui. Seja muito bem-vindo. O podcast está cada vez melhor. Estamos na 3ª temporada, arrebentando os números de visualizações padrão que a gente tinha lá no comecinho. Imagina, quando tudo era mato. E lá, quando tudo era mato, a gente já entrevistava grandes executivos, grandes nomes do mercado corporativo brasileiro. E hoje, depois de 3 anos de negociação, depois de muitos pedidos, depois de assinar NDAs e contratos que vocês nem imaginam, estamos com ele. Ele que é o deus da logística, ele que resolveu a logística de empresas que nunca tinham visto isso na vida. Ele que é fundador da Gauter Consultoria em Logística, Gustavo Fedeli. Muito prazer, Bruno. Muito obrigado. Um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui podendo contar um pouco mais da minha experiência e da minha história na logística. Maravilhoso. E aí talvez as pessoas perguntem, né, Gustavo? Cara, logística, puta assunto chato, ninguém gosta de logística, a gente vai chegar nisso aí, mas a gente vai ver hoje que logística e experiência do cliente talvez seja o grande gargalo que a gente tem que resolver. Com certeza. Então, para melhorar a sua experiência por aqui, porque depois de todo esse tempo de negociação, você sabe que a gente gosta de criar momentos memoráveis para os nossos convidados. Sim. E você já assistiu minha palestra uma vez, né? Experiência gera emoção, emoção cria memórias. Queremos gravar a sua memória, queremos estar na sua mesa, aquela sua mesa recheada de prêmios e coisas douradas e coisas maravilhosas. A gente quer marcar a presença na sua mesa. Opa! E por isso temos o mini Gustavo. Olha só. De terninho, todo bonito. De terninho, tá vendo? Olha só. Eu digo, eu vou voltar... Eu sei qual foto que o pessoal usou pra pegar. Todo mundo fala isso, porque a gente pega alguma referência, alguma foto incrível, que talvez você goste mais. Dá pra representar o Gustavo? Perfeito, tá incrível. Ótimo, maravilha. Deixa bonito. O Gustavo assistindo a gente, porque ótimo, agora... Muito obrigado. É o primeiro, não tenho. Você não tem um Funko personalizado? Não. Mas você tem Funko de outras? Nenhum, é o primeiro. Então, começar a coleção. Já é o primeiro, coloca depois o Tony Stark do lado, aí você vê primeiro o mais importante, depois as importâncias secundárias. Gustavo, já falamos, logística não é um assunto que as pessoas adoram, né? Muitos não conhecem, acham chato. Exatamente, eu acho muito chato. Muito obrigado. Mas tá vendo? Mas mesmo assim a gente trouxe você. Olha como a gente é legal, ao contrário disso. E aí, um dia você nasceu, um dia você acordou e falou: meu sonho é trabalhar com logística. Pergunta Globo Repórter, Gustavo. Por favor, quem é Gustavo? Da onde veio? O que come? O que faz? Bom, meu nome é Gustavo Fedeli, tenho 36 anos, sou formado em administração. Tem carinha de 20. Obrigado. E quase metade da minha vida dentro de processos logísticos. Já tive em grandes multinacionais, muitas experiências com isso. Comecei desde a operação lá de baixo mesmo, assim, carregando maquinário, carregando ferramenta, até participar da tomada de decisão de grandes empresas, da divisão da mão de obra, do que fazer, o que atacar, o que resolver. Então, eu já tenho uma carreira traçada por todo esse caminho, desde lá de baixo, desde pequenino operacional, até com gestores, com diretores. Tomada de decisão, de fato. Tomada de decisão, exatamente. E quando você fala grandes empresas, quem? Olha, a minha primeira empresa que foi a minha escola foi a Uzi Minas, a antiga Cosipa, né? Lá em Guatão, mas já passei pela Siemens Healthineers, pela Pfizer, pela Natura, pela Alcon, muitas empresas e cada uma de um setor diferente. Mas cada uma delas era, vamos dizer assim, referência no seu setor, referência no que fazia. No que fazia. E que como logística impacta absolutamente todos os setores, né? Exatamente. As pessoas falam, não, no digital não tem logística. Não. A logística no digital exatamente. É onde você tem o grande gargalo. O cliente até perdoa, pessoal. O que ele não perdoa é ser mal atendido. Aí ele vai embora e nem te diz por quê. E hoje, atender bem virou um quebra-cabeça. É ligação de um lado, WhatsApp do outro, Instagram, site, cada conversa num canto e a sua equipe correndo atrás de tudo ao mesmo tempo. É aí que cliente se perde e dinheiro escapa. A Era resolve isso em 3
três frentes. Primeiro, ela faz você atender melhor. Telefone, WhatsApp, chat, tudo numa plataforma só, com um atendente vendo o histórico inteiro do cliente na tela e ninguém precisando repetir o problema. Segundo, ela automatiza o que trava a sua equipe. Chatbot, inteligência artificial que respondem na hora, resolvem o simples sozinhos e só passam para o humano o que realmente precisa. E terceiro, e isso quase ninguém tem, a Era entende as suas conversas. Ela escuta o que os seus clientes dizem o dia inteiro e te mostra onde tem cliente quase saindo, onde tem dinheiro vazando, o que o seu melhor vendedor faz de diferente. Atender, automatizar e entender. Tudo num lugar só, sem precisar de 5 fornecedores diferentes. Se o seu atendimento tá bagunçado, vale demais conhecer. QR Code tá aqui na tela. Agora, e aí, insistindo, né? A logística não chegou de um jeito natural, porque eu acho que assim como a experiência do cliente, ninguém faz uma faculdade, talvez tenha alguns cursos de logística hoje em dia, Sim. mas não é o sonho das pessoas trabalhar com logística. O que aconteceu lá na Cosipa, lá na Uzi Minas, que você começou a despertou essa enxergar... vontade. Exato. O meu sonho, para ser sincero, era ser engenheiro. Eu, desde pequeno, falava que eu queria ser engenheiro. Perdeu sempre- nada. Perdeu nada. Agora você fala isso, mas né, Exato, então na minha exato. formação, eu sempre quis ser engenheiro, era o meu sonho. A vida percorreu outros caminhos, não pude seguir realmente por essa vontade. Mas aí um amigo meu ele colocou no currículo na Uzi Minas, meu primeiro grande emprego, até então eu trabalhava na C&A, na parte de calçados, Sentindo chulé? ajudando todo mundo a comprar ali, não era nada muito satisfatório. Mas aí ele me colocou na Uzi Minas para poder trabalhar na equipe dele. Ele era o supervisor na época. E aí eu comecei realmente de baixo. Era movimentação de máquinas de solda, equipamentos que eram quase da minha altura. De quase 2 metros de altura, acompanhando as equipes. E movimentação que você fala é literalmente botar o braço e... Empurrar, ou então vir com caminhão, com guindaste. E acompanhar as equipes de manutenção. Debaixo de chuva, com lama até o joelho. Fazendo tudo o que tivesse que fazer para acompanhar a equipe de manutenção. Aí chegou 2 meses depois que eu estava na empresa, nesse networking que a gente vai fazendo, conhecendo as pessoas, o rapaz que cuidava da logística, o analista na época ali, ele ia tirar férias. E aí ele falou, não, eu quero o Gustavo no meu lugar. Eu quero que ele cubra minhas férias. Ninguém sabia que ele ia falar isso, eu também fiquei surpreso. Aí eu saí da operação, fiz um treinamento ali com ele de 2 semanas, assumi por 1 mês essa atividade, gostei. Um negócio que eu nunca tinha feito na vida, assim, esse controle, atendimento dos clientes internos, né, que eram os colaboradores, essa organização, cuidar do estoque. E aí, quando ele voltou das férias, a equipe passou a ter 2 pessoas. Aí eu já comecei a trabalhar com ele nisso. Eu não voltei mais para a operação. E ali foram mais 7 anos de pura logística naquela empresa, onde eu fui cada vez mais ganhando responsabilidade. Aí, de um almoxarifado pequenininho, passou para o departamento inteiro, passou para análise de dados. Então, aí eu fui crescendo e fui galgando cada vez mais conhecimento e posição dentro da empresa. E você acha que ser uma pessoa organizada contou para você saber fazer bem o que você faz? Com certeza. Você já tinha uma pista no seu comportamento, como você era como criança, como adolescente? Sim, a organização sempre foi... Eu sempre fui aquela criança que deixava tudo organizado, os brinquedos tudo certinho. Vai fazer compra com a família, no carrinho de compra tem que estar tudo organizado. Eu sempre fui o louco da organização. Eu só não sabia que isso teria alguma valia para mim no futuro. Como eu sempre pensei na engenharia, nunca liguei um com o outro. Mas agora, depois quando eu entrei nesse mundo da logística, eu vi que realmente essa questão da organização, esse cuidado que você tem, para mim é natural, acaba sendo de muita ajuda. E eu consigo ainda ajudar os outros a transmitir essa necessidade para as equipes que eu trabalhei. A gente estava conversando antes, você falou da história da folhinha, que era o seu melhor amigo na época de adolescência, jovem adulto. Me conta a história da folhinha. Como era a sua organização? Organização, principalmente a organização financeira. A gente começa, né, de baixo na carreira, a gente não tem um salário muito, né, Tão agradável, tão agradável assim, que a gente queria. A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer e a gente quer muita coisa. Então era realmente controlado nos centavos. Era como você falou, a folhinha. Tinha uma folhinha que eu carregava na carteira e eu sabia, não, hoje eu vou sair com meus amigos, eu posso gastar 15,50. E eu ficava naquilo. Mas era nos 50 mesmo? Tipo assim, se fosse 50 e 60? Eu tinha amigos muito benevolentes, muitos amigos me ajudavam ali a completar. Mas Que completava os 10 centavos. E completava 10 centavos. Mas eu ficava realmente, era o meu foco. Ali foi... Eu tinha vontade de viajar, de comprar algumas coisas. E então você vê que essa organização nas coisas pessoais e passou também na empresa, é em todo o setor da minha vida.
Eu busco sempre ser organizado, fazer as coisas certas. E eu acho que eu posso falar que eu caí nesse mundo da logística, né? Como eu fui convidado. E eu acabei criando essa vontade, criando esse amor pela logística. É algo que me dá muita vantagem nesse meio. Eu já imagino até a fotinha, Gustavo Coraçãozinho Logística, né? E até a gente estava conversando aqui, antes de começar, mais um assunto, porque muita coisa acontece nos bastidores, Sim. e a gente queria muito ter a câmera ligada para gravar esses momentos, e até o Caio da produção falou, eu não saberia definir o que é logística. E quando as pessoas pensam em logística, a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro, imagino que seja caminhão, Exatamente. sei lá. Gustavo, o que é A última, logística? é o last mile só que eles pensam, só do serviço do produto chegando na sua casa. Mas a logística é todo, como a gente estava falando aqui, né, nos bastidores, é toda essa, por exemplo, nos processos produtivos, tem a logística de chegar a matéria-prima, tem a logística interna de movimentação, a armazenagem, a organização, os controles internos de qualidade, tudo isso passa por logística. O profissional da logística tem que estar atento a tudo isso. Como é que ele vai transferir a matéria-prima para o processo produtivo, aí movimento material semi-acabado, ou então armazena no local correto, temperatura correta. Como é que vai ser esse processo de abastecimento do caminhão? E não só isso, como fazer isso de maneira eficiente. Não pode fazer de qualquer jeito. E os inventários, e as contagens cíclicas. Tudo isso faz parte da logística. Até chegar na hora de colocar no caminhão, e o caminhão levar para um outro entreposto, não vai direto para o cliente final. Então, a logística está integrada. Qualquer processo produtivo, qualquer produção que existe, qualquer produto tem o seu processo produtivo que vai muito além só da entrega. E todo produto que a gente compra, no final das contas, tem um custo, não vou dizer secreto, mas um custo escondido ali, que é muito da logística. Então, se aumenta a gasolina, aumenta o diesel, vai aumentar o custo logístico, o transporte, o produto vai aumentar. Então, sempre que aumenta a gasolina, você tem um pedaço do produto que você compra, que é o preço da logística, que é muito mais do que só o transporte. E me preparando aqui para falar com você, eu tinha uma ideia de que a logística era algo, não vou dizer algo novo, algo recente, mas algo que fosse mais moderno dentro da história humana. E é isso mesmo ou tem uma origem mais antiga? Mais antiga. Para você ter uma ideia, a palavra logística ela só começou a ser usada no meio empresarial no século XX. Até então, Caramba. ela era usada no meio militar. O uso militar foi dado lá na França, era muito para alojamento de tropa, era muito voltado para guerras. Napoleão, por exemplo, mesmo, ele perdeu guerra por causa de falta de suprimento. Uma logística falha de suprimento que ocasionou com que ele perdesse a guerra. Então, a importância que essa palavra tinha naquele momento, de decidir destinos, né, de tropas, de guerra, ela agora está dentro da empresa, mas a importância dentro do negócio continua a mesma. Qualquer processo produtivo, qualquer empresa que tenha uma logística interna que é falha, ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo eficiência, ela vai perder cliente e ela pode eventualmente, se não tomar conta, fechar, pode estragar, pode falir, pode perder margem e vem outra empresa que é muito mais preparada e toma o lugar dela. E acho que a invasão das empresas chinesas no Brasil mostra muito disso, né? Sim. Eles sabem lidar com isso como ninguém. Engraçado, né? Você falou de Napoleão, se eu não estiver errado, acho que até Hitler, de novo, acho que Sim. até no mesmo lugar, né? Tentando entrar lá para os lados da Rússia, o grande inimigo foi o inverno, e aí o inverno acabou impedindo que as coisas, que as armas, que as munições, que tudo chegasse nas tropas. No final, decisão logística. Então, logística é o que a gente conhece hoje dentro de processo produtivo e tudo mais. Tem um passado, né, muito maior, muito mais importância para o destino das tropas ali, para o destino dos países, né, dos governantes. Ainda bem, né? Ainda bem que o senhor Bigodinho não manda. Não, Que aliás, bom que para ele falhou. Exatamente. Né? Talvez o exército dele manjasse de logística, mas ali talvez a prepotência o fez perder. E o mais engraçado, ele perdeu do mesmo jeito que Napoleão já tinha perdido, Exatamente. de novo, por conta de processo logístico. Então, a logística ou a má logística salvou o mundo nessa oportunidade. Ele não aprendeu com os erros
de outra pessoa, coisa que a gente tenta fazer hoje em dia, né, para não cair nos mesmos erros. Acho que imagino que é o segredo de qualquer área, mas principalmente na logística, né? Com certeza, porque como está muito conectado, então a gente sabe muito bem como que acontece. A gente não sabe os pormenores de como é que funciona a operação de outras empresas, mas a gente acompanha, a gente faz o bench com as outras empresas, a gente vê como é que eles tomam as decisões. E se a gente vê que é uma decisão falha, algo que trouxe um impedimento, ou ele perdeu alguma margem, ou dependeu de um modal que não funcionou, a gente já traça outro caminho e busca, assim, trazer uma decisão mais efetiva. E acho que esse é uma das grandes vantagens de uma empresa de consultoria, por exemplo, você entrando num cliente que enfrenta um problema que você já enfrentou antigamente e quando a empresa compra o Gustavo, quando ela contrata o Gustavo, ela está comprando todos os outros problemas que o Gustavo já Isso resolveu. mesmo, toda experiência, Todo o BO, todo é, BO. toda a raiva que você já passou, é isso que a empresa está comprando para que ela não tenha que passar aquela raiva ou para que ela deixe de passar essa raiva, né? Exatamente, ela compra essa experiência que eu tive por exemplo, agora, 16 anos resolvendo um problema. O profissional de logística, ele tem que ser bom em resolver problemas. Ele tem que gostar de fazer isso. Ele tem que, muitas vezes de surpresa, muitas vezes de última hora, ele tem que ser bom em encarar o problema, não desanimar. Resolver, entender o que ele tem na mão ali, as ferramentas que ele tem para resolver. Maravilha, resolveu? Ótimo, amanhã é outro dia. Outro problema. Amanhã Zera. zera. Você não pode carregar aquela conquista pro resto da semana, pro resto do ano. Amanhã você tem que estar com a cabeça pronta, preparada para resolver outro problema que pode não ter nada a ver com o de ontem. Porque vai acontecer, né? Sempre acontece. E são 16 anos que você trabalha com logística, 16 anos resolvendo o problema. Psiquiatra tá em dia? Ótimo. É preciso, entendi. Como é que foi isso, Gustavo? Como foi sair de 16 anos no mercado corporativo, então Pfizer, Siemens, grandes corporações, e aí você, vou abrir uma Prestar empresa, serviço. vou prestar serviço. É romântico, como as pessoas falam? Não é romântico, a gente sabe no Brasil hoje em dia, né, como é difícil você ter uma empresa, Você tem um uma sócio, né? consultoria. Um grande sócio. Exatamente. Então a gente vê que não é uma decisão fácil, não é nada romântico como você falou, mas chega uma hora, como 16 anos de experiência, chega o momento da gente poder transmitir esse conhecimento. A gente chega a ter uma bagagem profissional, onde a gente sabe, a gente identifica que todas as empresas eles têm os mesmos problemas, ainda mais logísticos, né? Vamos falar de problemas logísticos. Eles têm problemas com estoque. Ah, não, meu estoque tá tudo certinho, não tem problema, mas você tem colaborador mal treinado. Ou então seu estoque está no limite, está próximo de finalizar espaço, você está próximo assim, de ter que contratar uma logística externa. Então, sempre tem os mesmos problemas. Você vai encontrar essa mesma gama de problemas. Então, chegou uma hora que a gente podia, poxa, porque eu posso pegar esse meu conhecimento, chegar na empresa e resolver isso. Eu dou esse remédio para essa dor que ele está sentindo e posso partir para a próxima. E é uma coisa que você já fez antes, então é muito mais fácil de você resolver. Identificar o problema e resolver. E economiza. Lógico que a empresa te paga e não te paga pouco, mas quando ela te paga, ela está poupando muito dinheiro que ela ia ter em quebra de estoque e tudo mais. Exatamente, muito desperdício. Eu torno a operação mais eficiente, é um ganho para ela também. Claro que tem o valor do meu serviço, tem o valor da consultoria, mas para ela praticamente se paga com a economia que eu gero para a empresa, com a economia que alinhar esses processos traz para ela, e não é muito a longo prazo. Logo ela já consegue perceber isso. Então, seja em treinamento, em ganho de espaço no estoque, em criar uma logística mais eficiente, melhorar o rastreio de equipamento também, de equipamentos, de peças, de partes no estoque, também é um grande problema de muitas empresas. Então, a gente vê que é uma farmacêutica, ou então é uma empresa de cosméticos, não importa. Elas têm o mesmo problema na logística. E sabe como atuar. É o calcanhar de Aquiles, né? Com E certeza. é justamente, talvez, onde impacte mais o cliente. Você vai falando de logística, parece que você está falando da entrega. Parece que você está falando de quando chega o produto na casa do cliente, mas a gente está falando da gasolina que chega no posto, do produto que chega no shopping, não só o que chega na sua casa direto, né? Exatamente, e não vai, por exemplo, da fábrica de roupa ou da fábrica de remédios ali, da farmacêutica, para a casa do cliente. Tem vários outros processos para até chegar na farmácia, da farmácia chegar depois no cliente. Então, a logística, como eu falei, a logística tem todos os processos. Não é só o transporte, aquela pequena fatia do processo. É só um pedaço do problema ou da solução. Isso. E o que como eu vejo como um problema
é que muitas pessoas não sabem nem o que é, ou elas pensam que é só essa fatia, e os profissionais que são muito importantes e que estão fazendo os outros processos, eles não são vistos. Entendeu? Eles não são vistos, não são muitas vezes comemorados, e não têm muitas vezes o reconhecimento que eles deveriam ter. Porque eles são vistos como é o backstage, são os bastidores da operação. Mas eles que fazem a empresa funcionar. E eu, como um profissional de treinamento, né, qualquer coisa me contrata, inclusive, fica aqui a sugestão, vejo como um dos grandes pilares para você ter uma experiência adequada para o seu colaborador é, de fato, o reconhecimento e ele entender por que ele faz o que ele faz. Isso. Você não só mandar. Eu já tive muitas experiências com isso, que são aqueles analistas ou chefes que ficam no computador, que nunca descem na operação, tem as ideias ali, mirabolantes, e só manda assim, faz. Só manda no e-mail, então manda o analista chegar lá, nem pisa na operação direito e fala, ó, agora vai ser assim, façam. Longe da realidade. Né? Longe da realidade. E não acontece. Aí você só cria mais problemas, uma equipe mais desanimada, mais desmotivada, e gera mais problemas. E o resultado não vem. Não vem. Então, o que eu sempre procurei fazer, e eu comecei isso muito eu aprendi isso na prática na Uzi Minas, vamos criar um processo novo, vamos fazer uma melhoria, vai na operação. Conversa com eles, explica o que está sendo feito, por que você vai ter que sair da zona de conforto, mas é por causa disso. Vamos juntos conquistar esse objetivo? Esse processo aqui eu estou pensando em fazer assim, funciona? Ah, eu estou vendo que não funciona direitinho, que na hora da prática tem um detalhe que impossibilita todo o resto. Vamos ajustar. E aí você, com a operação, desenvolver um processo que funcione. E aí você chega no teu objetivo. É a liderança hands-on, né? A liderança com a mão na massa. Isso mesmo. E você falando isso, eu lembrei de um papo que a gente já teve, que é a história do chefe dorminhoco. Não precisa falar o nome do chefe, não precisa falar o nome da empresa, não precisa falar o nome do santo, mas nos conte o milagre. Ou não milagre. Em uma das empresas, como eu estava realmente cuidando da operação de estoque, eu estava ali à frente da operação das pessoas e de todo o processo, eu era totalmente responsável, mas eu tinha esse chefe. Eu tinha que passar algumas decisões por ele, eu não podia agir sozinho ainda, naquele momento. E muitas vezes eu ia até a sala dessa pessoa para explicar algum problema, para pedir uma autorização, e eu encontrava a pessoa dormindo na mesa. E aí eu não sabia se eu acordava a pessoa, porque ela ficar constrangida, se eu batia na porta mais forte, se eu voltava e deixava isso para outro dia, para outra hora, e eu realmente tomava a frente no processo, porque eu percebi que era eu e eu mesmo ali, eu e a operação que eu tinha conquistado. Se eu fosse esperar esse gestor me responder alguma coisa, ou me auxiliar no processo, eu estava perdido. Você não teria resultado nenhum. Não teria resultado, e ali era o meu gargalo. O meu gargalo era o gestor do Minhoco. Gestor do Minhoco, você sabe quem é você. E você tá, olha só, você ficou famoso. Eu tentei fazer o Gustavo falar o nome, mas Não o Gustavo é um ser de luz ainda, mas você sabe. O importante é que você sabe, é maravilhoso. E eu lembro dessa história na época que você me contou, pra quem não entendeu ainda, eu sou amigo do Gustavo há um tempo. Cara, eu ficava com tanta raiva, eu falava, explana. Esse foi um jeito de eu explanar. Guardou aí? Eu guardei no coração por muito tempo. Vamos falar de Siemens. Vamos. Porque a primeira... Falou Siemens, o que vem na cabeça é telefone. E nem existe mais a Siemens de telefonia, eu acho. Mas ainda ficou marcado, né? Mas ficou marcado como... porque uma empresa com tantas operações, com muitas operações, tem uma que é a mais famosa e ela vira o gatilho na mente das pessoas. Mas a Siemens que você trabalhou não era a Siemens de telefone, era a Siemens Healthineers. Foi na divisão de produtos médicos dela, que fica lá em Joinville. E produtos médicos o quê? Remédio ou não? Não. Ressonância magnética, ela monta ali, no caso já enviava algumas peças já montadas ou enviava em partes. Tinha produtos que eram em 25 partes, 25 caixas enormes que transportava pelo Brasil. Direto para o hospital que comprou? Direto para o hospital, para a clínica. De quanto custa uma máquina dessa? Milhões. Casa de milhões mesmo. Ali no estoque que eu tomava conta nessa empresa, a gente ficava com... no caso ali tem um grande ímã, né? O grande ímã da ressonância, por exemplo. A gente ficava com as carcaças da máquina e o ímã ficava na fábrica. Então a gente tinha que fazer, como eu falei anteriormente, tinha que fazer toda essa logística interna. Para as coisas chegarem juntas, inclusive. Exatamente, para montar ali na fábrica, testar, funcionou, encaixa de novo, encaixota tudo novamente e manda para a clínica. E aí vai por caminhão, chegava, tinha vezes que ia para o norte, tinha que atravessar rio, tinha que ter um pedaço do transporte que é por rio, tinha que ter por balsa.
Então era complicado realmente esse envio logístico, de acordo com a matriz que a gente tem aqui hoje em dia de transporte. Existem várias formas de começar um vídeo, mas uma das minhas favoritas é usar um fato que choca, principalmente quando ele vira uma metáfora perfeita para o que eu quero dizer. Um único copo d'água contém mais átomos do que a quantidade de copos necessários para encher todos os oceanos da Terra. Dá para ter dimensão de uma proporção dessas? No fundo, isso nos mostra que até aquilo que parece minúsculo pode esconder uma complexidade absurda. Parece loucura, mas é real. A menor coisa pode guardar uma complexidade inimaginável. No negócio funciona igual. Uma única conversa com o cliente pode conter mais informação do que 1000 dashboards. Se você trabalha com atendimento, comenta aqui. Quanto disso você acha que está passando batido na sua operação agora? Mas lá na Siemens, você falou, vou contar um pouco da história como é que Isso, foi, né? qual que era o... Vamos por desafio. partes, então. Qual que era o desafio que a Siemens enfrentava? Eu cheguei na Siemens logo depois que eu saí da Uzi Minas. Eu fiquei lá esses 7 anos, eu cheguei até a ficar na equipe do diretor da empresa ali da Uzi Minas, e eu ia com ele pontualmente em cada uma das áreas da empresa, a gente apontava os erros logísticos e de gestão Isso na Siemens. na Uzi Minas. Na Uzi Minas ainda, tá. Então, pra você ver o caminho que eu tracei, desde aquela da lama no joelho Bota na lama. até esse pico lá de logística com ele. Procurei outros desafios, fui para Joinville e fui para Siemens. Aí, por causa desse meu histórico em inventário, histórico em produtos logísticos, eles me deram essa missão. Resolve o problema. O estoque deles não estava bom, o inventário estava tendo muito problema, e o resultado, a porcentagem que é o mínimo que eles buscam, nunca estava sendo adequado para a gerência. Quando você fala de porcentagem, A acuracidade, o termo que eles usam. o quão certo está o estoque com o sistema. Isso, exatamente. Qual que era o problema que acontecia? Então, você ia para o estoque e tinha mais, no estoque tinha menos? Acontecia os dois. Às vezes tinha problema que delícia. no sistema, tinha itens no sistema que não tinha no estoque. Então, podia vender, no caso para o vendedor, estava lá no sistema. Chegava na hora de enviar esse produto, não tinha. Ou então, não tinha esse produto no sistema e ele estava lá criando mofo, porque não saía, porque ninguém via. Tá. Então, tinha uma disparidade. Então, o problema era esse, era o estoque não batia com... O sistema não batia com a realidade. O físico, e isso gera o seu problema de estoque, gera quebra de estoque. Nunca chega no número muito adequado, que é considerado ali o mais próximo de 100% possível. Então, 100% é quando tá tudo batendo certinho. Perfeito. Não tem uma agulha fora do lugar que não consta no sistema ou no físico. Então, às vezes a empresa já perdeu dinheiro, já tem produto que foi para casa do cachamba E não sabe ainda. e não sabe. Não tem um holofote ali nesse Ou problema. até foi roubada. Com certeza. E não tem nem como descobrir que foi, nem percebe que foi, não aponta esse erro. Maravilha. Então, esse era o problema. Esse era o problema. Qual foi a solução? Aí eu quero que você me conte o que você sentiu. Eu falei, putz, Como é que foi o ferrou. desafio? Qual foi o desafio de resolver? Porque não era uma agulha, né? Não. O estoque naquela época, se não me engano, era de 5 a 6 milhões de dólares. Por ser esses produtos de saúde de diagnóstico, são coisas muito caras. Então, aí a primeira coisa que eu fiz foi aquilo que eu falei para você que eu aprendi na Uzi Minas. Trouxe a equipe para mim, trouxe a operação, falei, ó, eu tô aqui para isso. Vocês vão ter que fazer algumas coisas diferentes, a gente vai ter que mudar um pouco o jeito de trabalhar, mas vai valer a pena. Por quê? Esse é o problema, eu quero essa solução. Eles compraram a ideia comigo. Então, eles, não, vamos te ajudar, tudo mais. Eles foram muito competentes. Até agora, é uma das equipes que eu mais lembro com carinho que eu trabalhei, foi com eles. A gente, juntos, a gente criou novos processos, novas documentação de rastreio, de movimentação interna, para realmente, daquele momento que eu entrei em diante, não gerar novos problemas. O meu desafio era esse. Cheguei, vamos matar aqui, vamos encerrar esse gargalo aqui, essa sangria. Agora eu posso focar daqui para trás. O estoque foi 2018 que eu estava lá, funcionava em torno de 4, 5 anos já. Então, eu fui em cada um dos itens. Daquele jeito capenga. Tá. Eu fui item por item, com a lista do que estava no sistema, nas posições, uma a uma, para verificar qual que é a verdade. O que tem esse item aqui, quanto que tem? No sistema fala que tem X. Quanto é que tem de verdade? Fiz todo aquele levantamento. Tirei ali o véu do problema e descobri o que está realmente acontecendo. Qual é o tamanho do problema? Para poder fazer a parte que eu considero que foi a mais difícil. Contar para a liderança. Aí eu tive que ter as reuniões, muitas vezes diárias com eles e falar, olha, o problema não é só apontar, não, está faltando aqui X peças. Não, por que está faltando?
quando que foi nesses 5 anos que ela se perdeu? Por que aconteceu? Qual foi o setor responsável? Você tinha essa resposta? Eu tive que fazer essa análise prévia de 5 anos para chegar na reunião com isso. Item por item. Até naquela época, no sistema SAP que a gente utilizava, era tudo por números. O item era identificado por número, as movimentações identificadas por números. E eu lia como se estivesse lendo um livro. Eu passava o dia inteiro lendo aqueles Você códigos. sabia de cor o Eu que sabia de o que cor. cada código representava. O pessoal brincava comigo e me falava o código ali de 11 dígitos. Eu sabia o produto, aonde que ele estava no estoque e muitas vezes quanto que tinha no estoque. Jesus Cristo. Porque eu passei dias, assim, foram semanas, com a cara no computador, enquanto o processo funcionava, enquanto já Tinha cliente comprando, o tinha produto cliente saindo. comprando, o estoque funcionando normalmente. Ficava ali na sala com eles para levantar esse problema. Consegui, aí eu passei para as reuniões com a liderança. Aí falar, ó, gestor, o item X aqui, ó, não tem, tá faltando 5 no físico. Por quê? Porque tal dia de tal ano tem uma movimentação estranha aqui, tinha que ter voltado, não voltou, ficou preso no cliente, está sumido no cliente. Para falar o que aconteceu. Teve que ter coragem para fazer isso, porque Teve que ter coragem, muita, porque eles não, muitas vezes quem fez uma movimentação errada, e não estou dizendo que foram coisas de propósito, é muitas vezes desatenção, ou então um código errado no sistema. A pessoa não quer apontar que foi ela que fez. Então bota embaixo do ela tapete. bota embaixo do tapete num processo que não era muito bem mapeado. Então eu tive que levantar tudo isso. E aí conversar com a pessoa que fez, treinar para não acontecer de novo. Por exemplo, assim, tinham vários departamentos daqueles equipamentos. Então não era com uma pessoa só que tinha que falar. O chefão era um, né, o gestor ali, o diretor. Mas cada produto pertencia a um departamento diferente, um diagnóstico diferente, cuidava de uma imagem diferente. Então, conversei com esse aqui, matei esse problema, vamos pro próximo. E vai Um indo leão assim, por dia. Um leão por dia. Esse processo foi o mais demorado. Levou algumas semanas até o pessoal entender o porquê que eu também... Aí eu tive que me apresentar para esse pessoal. Esse pessoal ficava em São Paulo, né? Eu estava em Joinville. Oi, eu sou o Gustavo, eu tô aqui para resolver o problema. Eu não quero te atrapalhar, eu não quero te apontar que você trabalhou errado, mas a gente tem que resolver. Fazer as reuniões, tudo direitinho, até que eu consegui chegar no cenário que para mim era o dos sonhos. O estoque, os 5 anos ali de funcionamento alinhado, aquela imagem, né, do que está no sistema e do que está no físico batendo, perfeito. E a operação funcionando sem novos problemas. Ela rodando bem ali, bem azeitada, né, que nem o pessoal fala, com todos os documentos sendo preenchidos. Os problemas que aconteciam não eram mais de origem logística, era por causa de algum parceiro externo que falhou na entrega, mas nunca teve mais, por exemplo, um item entregue errado, um item que foi comprado, mas não tem para entregar. Cessou esse problema. Você tem noção de... E aí a resposta pode ser não, tá? Mas você tem ideia de quantos milhões você economizou por alto? Ou alguns milhões, alguns milhares? Você tem ideia de quanto você economizou para a companhia? Durante essas conversas que eu tinha com esses departamentos, eles comentavam comigo, né, como é que foram os últimos inventários, como é que foram esses inventários, e o tanto de perda que tinha. E aí, quando eu apontava para eles e eu acabava com esse problema, eu tinha mais ou menos a noção, por departamento, quanto que eu estava salvando para eles dos próximos meses de erros, né, que não aconteceriam mais. E foi na casa de milhões. Então, foi uma economia para eles de milhões de reais. De reais, né, o estoque era em dólares. Mas foi a primeira vez que isso foi feito. Ninguém nunca tinha, não posso apontar por que não foi feito nesse nível de criticidade, mas causei ali né, algumas pessoas não ficaram tão contentes comigo ali, porque eu estava realmente apontando os erros, mas essa economia para a empresa ficou na casa de milhões. E isso é importante até, deixando a bola pingando para você, até para as empresas que você atende hoje, entenderem qual é o valor do trabalho, né? Porque você vai pagar alguma coisa na casa de milhares de reais para economizar milhões de reais, e isso vale para gigantes estoques, grandes estoques, médios estoques. Tem estoque, provavelmente tem esse problema para resolver, né? Muitos por aí, com certeza. Que nem eu te falei, todos eles têm um problema. Agora, o tamanho do saving vai ser o tamanho do estoque. Se for uma empresa menor, uma empresa de pequeno e médio porte, claro que muitas vezes ele não tem nem R$1 milhão em estoque. Então vai ser um saving menor. Mas o que eu trago, o que eu tento trazer para as empresas, esse conhecimento, essa experiência, ela funciona independente do tamanho do estoque.
esse padrão, essa organização, funciona para um estoque que você pode ter na sala da sua casa ou para uma multinacional ali, multimilionária, funciona para qualquer uma. O que vai mudar é o tamanho, o escopo do teu trabalho. Com quantos colaboradores você vai contar, com quanta ajuda você vai ter. E eu acho que uma das principais características que o seu cliente tem que ter é coragem. Porque é ter a coragem de descobrir quanto você já perdeu e aí parar de perder igual você já Isso. perdeu anteriormente, né? Investir para resolver o problema, sabendo que não vai ter mais perda dali para frente. Claro, ela fazendo, né, a gente instruindo a pessoa, a gente resolveu aquele problema, você não pode voltar a fazer o problema de novo. E aí que eu vou chegar, porque você depende da vontade do cliente também, porque você vai estar lá, como que liderando a equipe dele para resolver o Isso. problema, mas a equipe tem que estar disposta, né? A equipe tem que querer resolver e, no mínimo, eu vou usar a palavra obedecer, mas seguir as suas orientações para que isso aconteça, né? O maior problema que eu encontro não é nem da operação, porque quando eu já chego, esse já é meu padrão. Falo com a operação, trago eles para o mesmo, nivelo todo mundo, falo o que está acontecendo. O problema é com a liderança, não quem contratou. As outras lideranças que me veem às vezes como um perigo, ou então inimigo. um inimigo. Ah, ele está entrando aqui, ele vai roubar meu trabalho, vai falar que eu estou fazendo errado, vai apontar erro. E esse não é meu papel, é resolver aquele problema. E até se eu encontro, por exemplo, a causa do problema, que seria um setor ali, ou um processo errado, não é chegar no diretor ali, na liderança, e apontar o dedo e tratar como um vilão. É instruir, é treinar, também é chamar junto para a operação. Então, é aí que eu encontro a dificuldade. A operação sempre me trata muito bem, sou super bem-vindo, porque eles querem fazer o certo. Eles não querem fazer um trabalho errado. E facilita a vida deles, no Com final das certeza. contas, né? Isso traz melhoria, isso traz mais eficiência para o processo. Eles não querem fazer um negócio do pior modo possível, do modo mais caro possível. Quanto mais eles têm que trabalhar, é mais hora extra, é mais fim de semana que eles perdem, é mais muitas vezes mais chicotada que leva, né, de líder ruim. Então, o meu passo é realmente trazer eles e fazer com que eles sejam mais eficientes. E é isso que eles querem. E fica bom para todo mundo, né? Eu lembro de uma das falas que você trouxe, é que, bom, primeiro que esse case da Siemens, se não me engano, foram 5 pessoas. Foi você e mais 5 ou todos 5? Era eu, mais 5 pessoas, mas era assim, era uma pessoa por frente. Um para receber, era um para organizar, era um para expedir. E o processo funciona igual. E 5 pessoas dava conta para resolver o passado e ainda trabalhar no dia a dia? Não, essa análise ficou tudo comigo. Aí você fez sozinho. Isso eu tive que fazer O sozinho. passado você resolveu sozinho. Tive que resolver sozinho, mas eles me ajudaram onde? Não deixando novos problemas acontecer. Isso foi maravilhoso. A competência deles foi essa. Eles lutaram comigo para que dali para frente eu não tivesse que continuar analisando. Eu não tivesse que continuar, puxa, eu resolvi 5 anos. Agora, esse próximo ano, o pessoal continua fazendo coisa errada. Não. Você tinha a tranquilidade de saber que Isso. não ia aumentar o tamanho do monte de Exatamente. merda. Eu pude focar nesse estoque e eu tive a grata surpresa no inventário de que realmente a gente conseguiu. Quando chegou poucos meses depois esse processo dessa análise, terminou poucos meses antes do inventário do próximo ano. E quando a equipe veio de São Paulo para lá, para você ter uma ideia, a equipe já foi com dias de hotel agendado, porque isso levava dias o processo. Eles chegaram lá, a gente preparou todo mundo, a gente não podia participar. É o dia do inventário. O dia do inventário. A gente, como nós éramos ali do setor, ali do centro de distribuição, a gente não podia ir contar. A gente podia só observar, o pessoal descia as cargas com as empilhadeiras, mas tinha que ser essa equipe de fora para contar. O processo do inventário pede isso. Levou 15 horas para fazer o inventário. Um processo que demorava dias. Em 15 horas estava finalizado. Começou às 7 da manhã, acabou 10 horas da noite. A equipe lá de São Paulo, gestores, ligou para mim, ligou para a equipe, parabenizou, falou que nunca tinha sido feito um inventário tão rápido na história da empresa e informou para a gente que chegamos no 100%. Outro resultado inédito. Então foi entrega, foi quase um ano de trabalho assim a fundo, com as limitações, porque ali eu era um colaborador da empresa, né? Eu não tinha o poder muito de decisão, como no caso hoje em dia que eu tenho nas empresas. Eu tinha que estar abaixo de muita gente, abaixo de muitas decisões que acabam atrapalhando. Mas foi um processo muito bom de ver a entrega, de ver o pessoal comemorando que todo aquele esforço, toda aquela vontade que a gente tinha, trouxe, né, o 100%. A gente cumpriu a missão que nos foi dada.
E eu trago, por isso que eu continuo pegando essas histórias, esses ensinamentos e trago para toda operação que eu tô hoje. Porque eu vi na prática que dá certo. Eu vi na prática que funciona se você tiver organização, se você tiver equipe, se você for dedicado. É a sensação de vitória, de fato, Exatamente. né? Foi final de Copa do Mundo, ali foi Brasil campeão, todo mundo comemorando, gritando. Deus te ouça. Neymar se cure. Esse é o sentimento que a gente quer. E uma das falas que você traz é que essa acurácia, palavra bonita, que é A de fato coracidade. bater o estoque com a realidade, que é o desafio de muitas empresas, que essa acuracidade, ela exige um dono. Então, por mais que tenham outras pessoas gerindo o processo, você acredita que uma pessoa tem que ser a responsável, ou pelo menos a ponta da lança, para ser a pessoa que fala, não, eu tenho que ser chato, eu tenho que ser pentelho, que assim, ó, Isso. tem uma caixa fora do lugar, essa caixa tem que ir pro lugar Agora. hoje, porque senão vai acumular para amanhã, e aí isso aqui vai virar uma É aquele sequência efeito de dominó. problemas. Exatamente. Até aquela da janela quebrada, né, que o pessoal fala, né? Tem uma caixa fora do lugar, depois eu resolvo. Aí vira 2, vira 4, o problema vai crescendo exponencialmente. E se não tiver uma pessoa tomando conta pessoalmente disso, como eu enxergo, como eu vejo acontecendo nas operações, isso desanda. Essa organização que no caso eu faço quando eu estou dentro da empresa, como um CLT, no caso foi da Siemens, ou agora como consultor, se não tiver alguém que fica lá, e eu busco deixar alguém para isso, que agarre que tenha essa vontade tanto quanto eu, para fazer acontecer, que seja chato, você tem que ser chata, desanda de novo. Entendeu? Os processos vão acumulando, fica para depois, outro resolve e volta. Então tem que ter um dono, tem que ter alguém ali para todo dia. O que aconteceu nas últimas 24 horas de movimentação? Tem uma coisa fora do lugar? Fulano, pega aqui e guarda. Ser o zelador ali do estoque. E isso demanda pessoas bem treinadas, né? E aí entra num ponto que é a tal da geração Z, Sim. né? E eu sou um defensor da geração Z, porque as pessoas falam, não, geração Z é a geração mimimi. Eu não acho que é a geração mimimi. É a geração que entendeu que dinheiro é importante, que todo mundo gosta, mas que dinheiro não é mais importante que saúde mental. De que, Isso é muito importante. de que eu quero ter o meu dinheiro, mas, cara, se você abusar de mim, eu vou embora. Não E eu vale vou a minha ser. saúde, não vale a minha cabeça. Exato. E eu vou ser TikToker. E eu vou ser YouTuber. E eu vou ser qualquer Isso. outra coisa, porque eu tenho opção. Aquela fala do ou você faz isso aqui, ou tem uma fila de gente querendo seu lugar. Pode até ser que tenha fila de gente que tome o seu lugar. Mas essa pessoa não fica mais sem renda. Essa pessoa tem outras possibilidades Isso. e vai custar caro trocar de gente. Isso que eu acho que foi a revolução, a grande revolução da geração Z. E eu vi aqui uma frase que você costuma falar, que é que a geração Z entrega quando ela entende o porquê está fazendo o que está fazendo. Como que entender isso mudou o seu jeito de liderar essa galera? Porque lá na Siemens você conseguiu fazer o que você faz porque as pessoas te deram a tranquilidade de você poder focar nisso. Como isso mudou o seu jeito de... Como você se adaptou a essa geração? Até então, quando eu conversava com a operação, converso com as pessoas que hoje em dia, né, que já estão no mercado de trabalho da geração Z, até então, ali, quando eu estava na Uzi Minas, ali no caso na Siemens, eu não trabalhava naquela época com geração Z. Mas eu percebia que o ser humano é assim. Ele quer entender por que ele está fazendo, ele quer saber que ele não é só mais uma engrenagem no sistema. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a importância desse processo? Ali podia ser uma opção, você tratar a sua equipe assim. Agora, para a geração Z, já é uma obrigatoriedade. Eles são assim. Eles precisam saber o que está acontecendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sou mais aquela geração de exército, né, que pega a ordem e vai cumprir, fica todo dia fazendo... Independente do que aconteça. Exato, tudo num processo só. Eu fico às 8 horas do meu dia fazendo um único processo, como um robozinho, sem saber por que eu estou fazendo. Não são mais assim. Então, para ele já é obrigatório nivelar no caso, quando eu estou chegando lá, ó, estamos fazendo isso. Por quê? É muito importante por quê? Qual que é o meu objetivo? Vamos junto? Quer ajudar a chegar nesse objetivo? Vamos trabalhar junto nisso? O que você precisa para poder me ajudar e cumprir o seu papel? Não é só naquela ordem arbitrária do computador, mandar ele fazer, sendo que não funciona e eu se vira.
Não funciona mais. É meio que o líder do dorminhoco, né? Que é faz enquanto eu Descanso. descanso, enquanto eu durmo por aqui. Gustavo, cara, e esse case da Siemens para mim mostra muita coisa. Mostra como há um impacto na ponta também. Porque imagina, eu sempre digo que o vendedor, o marketing promete e a experiência do cliente, o resultado disso é a entrega. Então aí eu vendi, pô, tenho uma máquina importada, certo? Sim. E aí não, eu digo que eu tenho no estoque, aí eu não tenho o ímã, e aí eu não tenho sei lá, eu não tenho a parte Eu tô elétrica. esperando Qual- o material chegar né, que foi me feita a venda e não tem no teu estoque? Como assim? milhão, né? E não Uma é comprinha 500 reais, não é exato. 5 mil reais, não é 100 mil reais. Casa de milhão, é E coisas... isso impacta na experiência daquele cara que está comprando e que talvez ele desista da compra, talvez que ele faça com O nome da processo, empresa, né? vai para a lama. Então, Isso. é muito legal entender um pouco mais sobre o que você está falando, para ver que não é só o transporte, não é só o last mile, que é só a entrega. Eu atendo algumas empresas de logística, então, por exemplo, eu atendo a Mob Logística, inclusive Mob Logística, o cara é bom. Né? A Mob faz mais de 4 milhões de entregas por Olha. mês de cartões bancários, cartões de benefício, tag de carro, tipo Sem Parar, que já teve aqui também no podcast. E, poxa, em um volume de 4 milhões, é óbvio que uma hora vai dar pau. Então, como que eu resolvo esse tipo de problema para não impactar o cliente na ponta? E aí, para a gente chegar já perto do final desse papo, Gustavo, você passou na lama lá, Usiminas, antes de cheirar o chulé da galera na C&A, você passou por Usiminas para ter o seu próprio chulé, né? Na própria lama. Na lama. Aí você passou por Siemens, né? Você foi para Natura vender cosmético, você foi para Pfizer vender remédio, né? Você foi para Alcon, que é lente de contato, e essas saúde coisas. ocular. Então, são empresas. Então, na Siemens era coisa de $1 milhão. Na Natura, cosmético. Na Pfizer, remédio. Na Alcon, lente de contato. O que essas empresas todas diferentes têm em comum quando o assunto é logística? Tem algo em comum, apesar delas operarem coisas tão diferentes e tão complexas? O estoque, os problemas de estoque acabam sendo os mesmos. Isso que eu notei nesses 16 anos que eu te falei. Numa empresa aqui, meu estoque está redondinho, está funcionando. No caso, assim, é a operação robotizada, não tenho problemas em acessar meu material. Mas eu já estou ali na ponta da capacidade. Eu vou ter que gastar mais centenas de milhares ou milhões de reais para ter um estoque externo. Sendo que eu tenho muita coisa que eu posso transformar de modo mais eficiente no que eu já tenho aqui. E Posso usar o mesmo economizar. estoque. E usar o mesmo estoque. Ou então, não, eu estou no modo mais eficiente possível de estoque, mas a minha equipe é mal treinada. Minha equipe não sabe trabalhar do modo mais eficiente. Então, não importa qual que seja o nicho da empresa, qual que é o segmento dela, o estoque, o problema de estoque tem em todas. E aí, eu posso falar de estoque ou da equipe que está gerenciando o estoque, porque no final... A logística. Tudo engloba na logística. Ou aí a gente lembra de Napoleão e de Hitler. Exatamente. O modo ineficiente de receber material, o modo ineficiente de armazenar e ter perda de material. Então, você vai sempre encontrar um problema. Não tem, infelizmente, né, não tem uma operação que está 100% perfeita em tudo. Vai ter um problema. A não ser na Siemens, quando você deixou o estoque 100%. Depois. Você sabe se manteve? Faz tanto tempo, você sabe se manteve? Eu saí de lá em 2020, naquele período de pandemia, voltei para São Paulo. Eu ainda tenho contato com algumas pessoas de lá que trabalhavam comigo. Agora o operador logístico mudou. Agora já é uma equipe terceirizada que faz. Mas até o momento que teve essa troca de gestão, essa equipe que eu treinei que estava lá, eles não tinham ainda. Eles não tinham os mesmos controles, a mesma acuracidade de estoque. Agora a gente não pode mais responder porque já é uma outra empresa, Outra né? empresa tá Ou outras resolvendo. pessoas. E aí eu vou fazer seu jabá, porque você resolveu em 18. Quando foi que a empresa mudou? Se não me engano foi 22. 22, então 18, 19, 20, 21, 22. E é que você era CLT lá ainda, né? Então Era saiu CLT. barato. Saiu barato, Com mas agora não certeza. tem mais essa promoção para você, querido. Ele não é mais CLT. Então, 4 anos de acuracidade 100% no estoque, Sem por perda. causa de um trabalho bem feito em 2018. Exatamente. Isso é Vale milhões de reais economizados. E você, por 500 mil dá para fazer, né? Com Por certeza. 500 mil dá para fazer. Gustavo, a gente está chegando no fim do nosso papo. E aí eu quero que você olhe para a lente da verdade. Olhe, dá uma piscadinha para a lente da verdade, Gustavo.
mostre o seu charme. Aham. Se um líder de operações assistir essa conversa aqui hoje, estiver assistindo esse papo, qual é a única coisa, uma coisa só, para ele fazer segunda-feira? Fala, cara, se você esquecer de tudo, esquece de tudo, faça uma coisa. Uma coisa. Primeira coisa do dia, chega na operação, conversa com a sua operação e verifica se os processos que você instituiu, os processos atuais, funcionam na prática. Ou se eles estão criando mais problemas para a sua operação. Com certeza tem alguma coisa que não está funcionando. Com certeza tem alguma coisa que foi imposta para a operação, que eles estão se virando ali para poder fazer, do modo que eles podem, não está trazendo o resultado esperado, e a sua equipe está com certeza desmotivada. Maravilha. Então tem alguma coisa para resolver, porque geralmente a liderança olha pouco para quem está na operação resolvendo o BO todo dia. Isso mesmo. Gustavo, como que eu te acho no LinkedIn? Como que eu te acho no Instagram? Como que eu te acho na vida? No Instagram, @GustavoFedeli mesmo, e Fedeli, F-E, e no LinkedIn também, Gustavo Fedeli. Vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube, né? Vai estar também no seu Instagram, com um vídeo em colaboração, Sim. vários cortes que serão gerados. Também, você está solteiro, quer falar alguma coisa para as câmeras? Não, brincadeira. Eu prometi para mim que eu ia colocar ele numa situação dessa, eu tive que Eu colocar. sabia. Mas se você, solteira, estiver interessado num bom partido, o rapaz manja de logística, ele manja da logística do amor também, ou talvez quando for pro ar ele não tudo esteja que mais elas solteiro, procuram, né? Manjar de logística. É tudo que elas Exatamente. Número 1 no Tinder. Eu quero um cara que entenda de logística. Coloca o meu LinkedIn no Tinder, ali tá feito, né? Ai, Gustavo, me fala o que você fez na Siemens, eu vou adorar ver. Ai, que coisa linda. Pode rir, Caio, pode rir. Eu vi que você tá se segurando aí. Gustavo, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado Foi pelo um convite. prazer estar com muito bom você. estar com vocês aqui também. E depois de 3 anos de negociação, conseguimos a agenda, aconteceu. As portas do Era Uma Vez Podcast estão abertas para você. Eu já dei a ideia de quem sabe fazer imagina, um podcast de logística. A gente traz a galera de logística aqui e não tem nenhum no Brasil Eu que não posso falar faça que não tenha, isso. mas eu não conheço. Então vamos... Mas se a gente não conhece, é porque não tem ou porque ele não está fazendo um bom trabalho. Se Verdade. você é do podcast de logística, sinto muito, mas eu não te conheço. Então, não posso nem Levanta ser a mão, culpado. fala que Levanta a existe. mão e me manda um oi. E se você trabalha com logística, tem problema no estoque, dá uma ligada para o Gustavo e me paga 20%, porque a vida é assim, né? Nada é de graça nesse mundo, nesse país. Mais Nem uma pra vez, amigo, né? nem para amigo. Esquece isso. Isso é amigos, negócios à parte. Você sabe, eu já tive um amigo que furou meu olho, né? Você sabe dessa história. Eu contei num podcast uma vez. Né? Que fique claro que não fui eu. Não foi você, não foi você. Você já me deu outros problemas, mas não esse. Tá tudo certo. E muito obrigado a você que assistiu mais um episódio do Era Uma Vez Podcast, sempre com estrelas do mundo corporativo, desde experiência do cliente, passando por banco e também pelo lugar mais chato, que hoje a gente viu que não é tão chato assim, que é a logística. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Manda esse vídeo para o seu pai. Fala, pai, vem aprender sobre logística hoje. Mande para sua namorada. Cuidado para ela não se encantar com o nosso querido amigo Gustavo. Mande esse vídeo para todo mundo, porque você é um fã assíduo aqui do Era Uma Vez Podcast. Muito obrigado. Lembre-se, Era Uma Vez com o número 1 podcast em todas as redes sociais. No YouTube tá com o número 1 e nas outras tá Era Uma Vez Podcast. Foi um prazer estar com vocês. Você fofoqueirinho de plantão. Até o próximo episódio do Era Uma Vez Podcast. Era uma vez.